João, capítulo 1. Tem uma promessa linda para mim e para você. E uma testificação dessa promessa. João 1,14 diz: e a palavra se fez carne e habitou em nós. E nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou, que é essa palavra que a gente vai ouvir muito hoje, sobre habitação. Inclusive, a gente está no mês que Deus habita com contrito. Ele habita com contrito. Ele não despreza um coração compungido e contrito. Então, essa habitação no grego é chamada eskenosen, que quer dizer armar uma tenda tabernacular. Então, quando Deus promete a vinda de Jesus, na verdade, Ele está prometendo alguém que ia tabernacular. Ele está prometendo alguém que ia ser um lugar, uma casa. E que nós também seríamos essa casa para Ele. O Deus que andava com Abraão, Isaac e Jacó, agora não era mais o Deus que andava com, mas era um Deus que andava dentro. Então o Deus do universo, Senhor de tudo que há e tudo que existe, decidiu andar dentro de mim e de você. Fazer de nós a sua casa, a sua morada. Então essa promessa de Isaías 57,15, que diz que é essa promessa que o Senhor um dia habitaria, não só no meio do seu povo, mas dentro do seu povo. Essa festa de tabernáculos é a festa que a gente celebra essa ocasião. A gente celebra essa promessa que um dia Deus fez a seu povo. Deus quer muito mais relacionamento conosco do que nós queremos com Ele. A maior prova, Ele Ele formou o Jardim do Éden para ser a casa de Adão e Eva. Deus formou uma tenda para andar com o seu povo no deserto, 40 anos. Então, o tempo todo, Deus está em busca de andar no meio de nós e de estar conosco. No Novo Testamento, isso se revela na própria encarnação. O Verbo se fez carne, então o Verbo encarnou numa carne humana. O Verbo veio ser gerado no ventre de uma mulher. O Deus de toda a terra, de todo o universo, se submeteu a deitar e dormir numa manjedoura por minha causa e pela sua. O Deus que cria tudo que há e tudo que existe, onipotente, onisciente, onipresente, Ele se submeteu a vir como homem, para me alcançar e alcançar você. Para que a nossa vida fosse alcançada pela vida dEle. Então eu sei que a gente não é muito acostumado com tabernáculos. Eu digo a vocês, porque eu também fui criada em igreja. Eu fui criada na igreja congregacional, depois presbiteriana. E não se falava em tabernáculos. Mas eu era muito versada em São João. Muito preparada para o São João. Muito preparada para a quadrilha, para o milho cozinhado, as roupinhas de matuta. Eu fui preparada porque eu vim do interior. E no interior se falava muito nisso. Então muitas vezes a gente não está, recebendo a revelação toda, ficando pela metade. E quando a gente fica pela metade tem um problema. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento da verdade. Muitas vezes nossos filhos conhecem mais de Halloween do que as festas bíblicas. Muitas vezes nossos filhos conhecem mais de carnaval do que das festas bíblicas. E essas festas são tempos de encontro com Deus. Mas elas apontam para Jesus. Toda festa tem que apontar para Jesus. Jesus é a pedra angular do edifício. Jesus é a pedra principal. Sem Ele nada podemos fazer. Tudo existe por Ele e para Ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Não há outro além dele, não há razão. Se tirar Jesus, tira o propósito. Porque Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for por Jesus. E quem vê o Pai, vê o Filho. E quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus revela o Pai e o Pai revela o Filho. Então, se você quer se aproximar de Deus como Pai, porque às vezes a gente tem uma divindade, gente. Às vezes a gente pode ter até uma divindade. E você talvez faça práticas para essa divindade. Você faça sacrifício. Talvez tenha alguém que você vai lá fazer uma entrega. Talvez vai numa esquina. Ou vai lá fazer uma oferenda. Ou vai fazer uma reza. Ou vai subir escadas de joelho. As pessoas fazem muitas coisas pelas divindades. Mas eu não vos apresento hoje uma divindade. Eu lhe apresento o Deus que é Pai. Eu lhe apresento o Deus Pai.
Por favor, alguém pode tirar essa água daqui? Obrigada, obrigada, meu amor. Eu apresento um Deus Pai, a revelação do Deus que é Pai. Então, quando Jesus veio, Ele não queria apresentar uma divindade, porque divindade já havia muito em Israel. Havia divindades tais que os homens matavam seus próprios filhos para ter uma boa colheita. Havia divindades que eles apresentavam sacrifício para ter chuva. Mas Jesus não veio apresentar uma divindade. Jesus, quando veio, Ele apresenta o Pai. E o Pai apresenta o Filho. Este é meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Então, às vezes, a gente está muito próximo de Jesus, mas a gente não está percebendo Jesus. A gente não está discernindo. Basta ver, compartilhava hoje de manhã no Marco Zero, que Jesus morou numa cidade 30 anos antes de começar seu ministério. 30 anos Jesus morou numa cidade. Mas essa cidade não ouviu falar de Jesus. Essa cidade não percebeu Jesus. Jesus jogou bola, andou nas ruas. Jesus andava com Maria, ajudava José, era bom com seus irmãos. Mas a cidade não ouviu falar dele. 30 anos. Às vezes a gente está na cidade, às vezes a gente está na nossa casa, às vezes a gente está dentro da igreja e a gente ainda não teve a revelação de Jesus. Às vezes a gente tem uma religião, mas a gente não tem um relacionamento. O relacionamento não é religião. O relacionamento é uma entrega, é uma comunhão. Quando Jesus nos chamou para sermos íntimos dele, Jesus disse: entre no seu quarto em secreto, feche a porta e ore naquele lugar secreto, que o Pai vai escutar a sua oração. Jesus ensinou isso. Jesus não ensinou a pregar. Jesus não ensinou a pregar. Olha, vocês preguem assim. A única coisa que Jesus ensinou foi a orar. Ele ensinou vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. O que é que Jesus estava apresentando? No Antigo Testamento era apresentado Yahvé. Era apresentado Javé, Yahvé. Mas Jesus, quando veio, Jesus não apresentou Yahvé, Ele apresentou o Pai. E talvez você esteja tão frustrado que você está se relacionando com a divindade, mas você ainda não se relacionou com o Pai. Talvez o seu pai lhe feriu tanto que você não consegue ainda enxergar Deus como Pai. Talvez você teve problema de paternidade e você tem uma dificuldade muito grande hoje em confiar em Deus como Pai. Porque quando a gente se relaciona com a divindade, o relacionamento é distante. Mas quando a gente se relaciona com o Pai, e o Pai foi bom, a gente senta no colo, mexe na cabeça dele, faz cosquinha, joga bola, brinca. Tem um relacionamento íntimo. Aliás, o relacionamento que o Senhor quer ter conosco é um relacionamento tão íntimo que Jesus disse: entre na sua porta do seu quarto e feche ela. Quem é que faz isso na família? Quem faz isso na família é um homem e uma mulher casados. Quando eles entram na porta do quarto e fecham aquela porta, ninguém entra naquele relacionamento. Ninguém sabe da intimidade daquele casal. Porque é uma coisa que é para se viver só o casal. Os filhos não entram, a sogra não entra, o cunhado não entra, ninguém entra. Aliás, o seu quarto não deve ser um lugar que você leva as pessoas. Você recebe as pessoas na sala de visita, no terraço, na piscina. No quarto não, por quê? Porque é íntimo demais. E é nesse lugar que o Senhor quer se relacionar com a gente. É nesse lugar que Ele prepara um lugar que nós podemos chamar de tabernáculo, uma tenda. É nesse lugar que Ele andou com o seu povo durante 40 anos no deserto. O povo estava pecando, fazendo coisas erradas, tomando decisões erradas. Ele de dia era coluna de nuvem, de noite coluna de fogo. E Ele armava a tenda dele todos os dias no meio do seu povo. O povo para onde ia, desarmava a tenda e ia. Chegava em outro lugar, caminhava, armava a tenda e armava o acampamento. E todas as tribos também desarmavam e iam andando. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Se 600 homens saíram do Egito, só era contado naquele período os homens. Bote aí que eles eram tudo feito Romerinho, Gabriel, pastor Arthur, 4 meninos, 5. Né? Felipe também. E aí, fofinho. E aí, eles andavam nesses acampamentos, armando e desarmando, armando e desarmando. Deus estava ensinando eles a fazerem tendas. Deus estava ensinando a eles a presença.
Deus queria que eles aprendessem o quê? A minha presença irá com vocês aonde vocês forem. Eu habitarei no meio do meu povo, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você sabe o que é andar na presença de Deus? É Deus dizer, é meu e não toca. É escolhido e não toca. É separado e não toca. É isso que a tenda fazia. Era isso que o acampamento fazia. A própria forma do acampamento ser trabalhada. A própria forma do acampamento andar. A ordem que o acampamento andava. Com 12 tribos. Imagine a quantidade de cabanas que eles tinham. E a principal era a tenda do encontro. Onde Deus se manifestava para falar com Moisés. E Moisés falar com o povo. A presença de Deus vinha naquele lugar. E hoje, Deus mais uma vez nos chama nessa festa para nos lembrar que nós devemos às vezes desarmar acampamento e a gente deve montar acampamento, mas a gente deve sempre buscar a presença dele. Tem lugar que você tem que desarmar a sua barraca. Tem lugar que você tem que desmontar a tenda, porque você está num lugar de morte, de perdição, de destruição e que não vai ter volta. O sistema nos engole. O sistema vai nos engolir. Quando a gente vive para o sistema, a gente perde o propósito. Quando a gente vive por produção, a gente perde o propósito. Quem trabalha por produção é escravo, que tinha que fabricar tijolo todo dia no Egito. E se não tivesse a produção certa, levava chicotada do capataz. A gente não percebe, mas às vezes o sistema está engolindo a gente. Você acorda, toma café, faz atividade física, corre para o trabalho, trabalha até as altas horas, volta para casa morto e cansado, engole uma comida, dorme de novo, acorda no outro dia, escova o dente, faz atividade, vai para o trabalho. Aí vai, na sexta-feira você quer desopilar, chuta o pau da barraca. Já que estamos falando de Pentecostes, de tabernáculos, vamos falar também de gente que não desarma a tenda, mas chuta o pau da barraca. Chuta o pau da barraca. Eu tenho direito a me divertir, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho direito de ir para o motel, beber quantas eu quiser. Eu tenho direito de gastar, me embebedar do Netflix, assistir o seriado, assistir todos os jogos, porque segunda-feira a sua vida vai ser a mesma. Você vai acordar, escovar os dentes, fazer sua atividade e trabalhar. Para quê? Para quê? Um dia você vai morrer com esse estilo de vida. Um dia nós estamos cavando para baixo. Nós estamos cavando para baixo nessa pressa, porque todos nós que trabalhamos, por que o sistema quer que você trabalhe? Para você ver o tênis que você viu na propaganda, para você possuir o carro que você viu que estão vendendo, para você ter as roupas que eles dizem que são as roupas melhores, para você fazer as viagens que eles dizem que vocês têm que fazer. Então, sem perceber, você trabalha para sustentar o sistema, porque você trabalha para consumir. O Senhor não nos chamou para produção. O Senhor nos chamou para o propósito. O nosso trabalho tem um propósito. O lugar que você frequenta, todo lugar que você vai tem um propósito. Cada lugar que você vai, cada lugar, seja num salão, seja fazer a feira, seja o trabalho, seja o jogo de tênis, seja o futebol com os amigos, qualquer coisa que você fizer, tem que ter um propósito, senão fica cansativo, fica chato. Senão a gente cai na situação de dizer, nossa, eu estou sem motivação, eu estou desanimado. Sabe por que a gente desanima? Porque ninguém nasceu para a escravidão. Nós nascemos para o propósito. Você era uma substância informe no ventre da sua mãe, e o Senhor te inscrito todos os dias da sua vida. Eu te designei desde o ventre. Tem um desenho para a gente. E talvez está desconfortável, está ruim, está frustrado, está depressivo, está se atolando em alguma situação, em algum vício. Por quê? Porque não vive o propósito, vive para satisfazer o sistema. Todas as vezes que a gente não vive para satisfazer o propósito que Deus tem para a gente pode estar com milhões e milhões no banco. A gente pode estar com o melhor carro, melhor casa. A gente vai estar infeliz. Se não fosse assim, os grandes astros não teriam se matado. Porque as pessoas se matam. Porque os grandes astros se matam. Porque eles se destroem. Grandes nomes da música simplesmente se matam. Por quê? Porque a fama, o dinheiro, o sistema
que você está só alimentando ele, as fotos do Instagram, a vida que você acha que é melhor, que você quer tanto ela, um dia ela vai te engolir. Por quê? Porque só Jesus pode satisfazer a sede da alma humana. Só Jesus. A Ele vai passar o resto. Você é a casa dele. Você é a casa dele. E a minha vida só tem razão se ela for para ser a casa dele. O valor, porque o nosso corpo exterior, como Paulo disse, um dia vai esmorecer. Ele disse, o meu corpo, ainda que esteja se desgastando, o meu homem interior está se renovando. Paulo disse, eu estou sendo derribado como libação no altar, sendo completamente derramado. Hoje o que está durinho vai ficar bem molinho. O que está lisinho vai encher de prega. Vai ter cabelos brancos. A força da gravidade vai agir. Os seus diplomas vão desaparecer. Ninguém vai lembrar que você falava inglês. Ninguém vai lembrar. O seu carro novo hoje, daqui a 4, 5 anos é velho. A sua casa não vai ter tanta importância para os seus netos, seus filhos. Provavelmente vão vender e fazer viagens com eles. Coisas que você dá muito valor agora e está trabalhando muito por elas, não vai ter valor nenhum daqui a um tempo. Porque você é passageiro. O que torna você eterno é Cristo. A única coisa que torna você eterno é Cristo. E se tirar Cristo, não fica nada. Se der uma dor de dente agora, você se mija e vai para o hospital. Vê como você é forte. Basta uma dorzinha de dente. Se o Senhor segurar sua respiração agora, meu filho, prio, acabou. Então, por favor, nós precisamos ser essa casa que Ele quer que a gente seja. A nossa vida só verdadeiramente vai tocar nas outras vidas se ela for essa casa, se ela for esse lugar. E o que nos separa? Quantas coisas a gente separa? Não porque você é diferente de mim, porque você é de outra coisa, a gente arruma tanta coisa para nos separar. Mas a gente veio procurar as coisas que nos unem. Jesus veio para unir povos, línguas, tribos e nações. Sabe como vai terminar? Não vai ter direita, nem esquerda, nem preto, nem branco, nem magro, nem gordo. Não vai ter nada, nenhuma diferença. Não vai ter nenhuma nação tão importante. Ninguém vai brigar mais porque uma nação é uma outra. Ninguém mais vai ficar chateado porque o Náutico fez uma ótima partida ontem. Desculpa aí o pessoal do esporte. Ninguém mais vai brigar por causa disso. Sabe por quê? Sabe por quê? Não, o Náutico tem que ganhar de vez em quando. Não é possível, porque Paulo Garcia é Náutico, Ivan Rocha é Náutico, Fofinho é Náutico. Minha mãe disse, o que é que esses pastores estão fazendo que não estão orando pelo Náutico? Finalmente os pastores da cidade resolveram orar pelo Náutico. A gente não vai ter mais diferença. Aquilo que você acha que é uma diferença enorme agora, o Senhor já preparou o fim da história. E vai ser povos, línguas, tribos e nações. Vai ter árabes, brasileiros, cariocas. Os cariocas vão estar lá também. Tem algum carioca aqui hoje? Os cariocas, acreditem, os cariocas vão estar também lá. Gente, vai estar lá. Os alemães e italianos. Já pensou italiano lá? Minha gente, não vai ter mais diferença, porque Deus está nos chamando para unir tudo em Cristo. Efésios 1:10 diz que na plenitude dos tempos, Deus vai convergir todas as coisas em Cristo Jesus. O que nos une é Jesus. E essa festa fala sobre habitação, sobre casa. Essa festa fala sobre colheita. Aqui em Levítico, eu gosto de sempre falar da origem, porque se você quer conhecer alguém, vá para a origem. Se você quer descobrir qualquer coisa, vá para a origem. A origem revela tudo, gente. Quando você vai no médico, o médico pergunta: seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Ele começa a fazer perguntas. Quando você vai lá em Sandra, a Sandra diz: como era a sua avó? Como é a saúde da sua mãe? Tem câncer na família? Tem pressão alta? É isso que se faz. Por quê? Porque se a gente quer uma solução, a gente tem que voltar para a origem. O Senhor nos chama para o fundamento. O Senhor nos chama. Talvez você esteja aqui dizendo: mas essa festa é celebrada lá em Israel. Gente, não é sobre Israel.
não é só sobre Israel. Israel é a terra que Deus escolheu para abençoar todas as nações. Por que lá? Porque Jesus nasceu lá, Jesus morreu lá, Jesus ressuscitou lá, e você vai encontrar Jesus voltando lá. Então você gosta ou não gosta, essa é a agenda de Deus. Você gosta ou não gosta, essa é a eleição de Deus. Mas a eleição de Deus sempre é para nos abençoar, nunca é para nos prejudicar. São os homens que separam, é a política dos homens que separa. Mas Jesus nos une. O plano de Jesus é unidade, é povos unidos. É povos unidos. A gente está vivendo uma nação que se joga um contra o outro, mulheres contra homens, empregador contra empregado. O Brasil vive hoje uma guerra, mas nós não precisamos fazer guerra. Nós não precisamos abraçar a guerra. Nós somos do reino de Deus. Nós temos outra linguagem. Nós temos um outro andar. Nós temos um outro coração. Nós estamos aqui para representar os céus. Você está sendo pago pelos céus para ser embaixador do reino aqui na terra. O Senhor te chamou para ser um embaixador. Aonde você entra, você representa Cristo. Aonde você entra, você é um embaixador de Cristo. Esse emprego que você tem, foi Deus que lhe deu. Esse carro que você anda, foi Deus que lhe deu. Essa mulher que você tem, foi Deus que lhe deu. Esse dinheiro que você recebe por mês, é Deus que lhe dá. Se Ele fechar qualquer uma das portas, tu fica sem nada, feito Jó. Então, quando você tem as coisas da terra, você valoriza quem te sustenta, porque você é sustentado pelos céus, para revelar a glória de Jesus aqui na terra, para ser um anunciador da palavra de Cristo, e ser um libertador de vidas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para quê? Para curar, para libertar, para pregar, para anunciar, para restaurar. Ele nos unge com propósito. Ele não nos unge porque é bonitinho ser ungido, não, querido. Ele nos unge porque essa unção tem um propósito. Toda unção sobre a sua vida tem um propósito. Você é bom fazendo bolo, tem um propósito. Você é bom cantando, tem um propósito. Você é bom falando, tem um propósito. Você é bom negociando, tem um propósito. Nada que está em você é seu, é para Ele. É tudo dele. Se Ele tirar a sua voz, você não prega mais. Então nós estamos voltando à origem, conhecendo o plano original, porque se eu conhecer o plano original, eu sei para onde vou chegar. Quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quer conhecer uma coisa, vá para o mapa. Quer conhecer uma mulher, às vezes os cabas dizem, meu Deus, eu não consigo entender minha mulher. Pergunta a ela como foi ela menina. Conversa com ela sobre a infância dela. Porque se tu conquistar a menina, tu conquista a mulher. Se tu resolver a menina, tu resolve a mulher que tu tem. Até porque é tua que tem que resolver tu mesmo. Tu não pode devolver para Deus. Deus já deu ela para você. E não aceita a devolução. Vê que legal. Quando Adão disse, foi a mulher que tu me deste, Deus disse, sai os dois do jardim. Se você se rebelar contra Deus e tentar devolver Eva, Ele expulsa você das coisas boas da sua vida. Porque é sua. E se é sua, o problema é seu. E se o problema é seu, como é que se resolve o problema? Reclamando? Orando. Está com problema, irmão? Ore. Está com problema, irmão? Ore sem cessar. Porque a mulher é o jardim. A mulher é terra, tirada do homem. Depende do cultivo do homem. Então, é oração. Mulheres estão com problema com o marido, ore. Ore. Ore sem cessar. Qual é o segredo de um casamento feliz? Ser casado com um irmão que pode fazer amor. Ele é meu irmão, eu sou irmã dele. Somos dispenseiros da mesma graça de Deus. Deus o ama, por isso que eu não posso feri-lo, machucá-lo, porque ele é meu irmão em Cristo. Eu sou irmã em Cristo dele. Com a vantagem que são dois irmãos, filhos do mesmo pai, que podem se dedicar à oração e ao amor. Esse é o segredo do casamento. Respeito como irmão. O que é que você fazia com seu irmão? Com os meus, eu andava de bicicleta, empinava papagaio, jogava bolinha de gude. Eu não tinha irmã, então eu fazia tudo que meus irmãos faziam.
Eu tinha que fazer para poder brincar, senão eu ficava em casa. Andava de Calói 10 com 5, 6 anos. Por quê? Porque eram meus irmãos. Então é muito fácil hoje para mim ser casada com fofinho. Porque há um relacionamento, então a Bíblia não fala muito sobre casamento, mas fala sobre perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, servir uns aos outros, considerai os outros superiores a si mesmo. Toda vez que você for para casa e você olhar o seu marido de lado, da cama que você dorme, você olhe para ele e diga: meu Deus, ele é um filho de Deus que está dormindo ao meu lado, olha a minha responsabilidade. Meu Deus, está aqui dormindo a minha irmã, a filha de Deus, olha a minha responsabilidade. Quando você passar pelo quarto de seus filhos, você vai dizer: meu Deus, são herança do Senhor, não são meus, olha a minha responsabilidade. Meu Deus, esse carro que eu dirijo não é meu, é do Senhor, olha a minha responsabilidade. Meu Deus, o emprego que eu estou não é meu, foi Deus que me deu, olha a minha responsabilidade. Meu Deus, o púlpito que eu prego não é meu, foi Deus que me confiou, olha a minha responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tudo que Deus lhe deu, você tem uma responsabilidade de devolver melhor para Ele. Devolver melhor para Ele, fazer melhor para Ele. Estou tentando chegar aqui em Levítico, vou fazer aqui agora. Levítico 23 fala da festa, e ele diz no versículo 37: essas são as solenidades do Senhor, proclamareis para serem santas convocações, para oferecer ao Senhor uma oferta feita pelo fogo. Então eles se reuniam na festa de tabernáculos como gratidão, gratidão por tudo que Deus tinha dado a eles. 39 diz: obrigada, aleluia, glória a Deus, aleluia. 39: também no 15º dia do 7º mês, quando tiveres recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. E no primeiro dia haverá um Shabá, e no dia 8º haverá um Shabá. No 41 diz: e celebrarei essa festa ao Senhor por 7 dias, e isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. O Senhor estava apontando que era uma festa de colheita, de celebração, uma festa de gratidão. E a gente olha para Levítico e a gente vê essa promessa, e ele diz: no 8º dia vocês farão uma festa solene. Essa festa solene, lá em João 7, 37 e 38. Se puder deixar assim, eu agradeço. Mantenha assim, tá bom. Lá em João 7, 37 e 38, Jesus cumpre esse anúncio de Levítico. Jesus vai cumprir essa festa. Gente, essa festa está cumprida em Cristo, porque o Cristo que anunciou que um dia habitaria com o seu povo, Ele cumpriu isso. Ele cumpriu essa promessa. Quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, Ele estava cumprindo, porque o Espírito Santo desceu e passou a morar dentro daqueles irmãos. Eles foram cheios do Espírito lá no cenáculo. Então eles foram cheios de Deus. Eu vou mandar esse italiano mais cedo para casa hoje. Vou mandar você a nado para Sicília, viu? Você vai nadando para Sicília, Marco. Gente, essa promessa se cumpriu. Então, não é mais um Deus distante, mas é um Deus dentro de você. E aí eu te digo, cada uma dessas promessas tem uma revelação. E veja, quando eles faziam o sacrifício, Cristo foi o sacrifício perfeito, está pago. Quando eles faziam a festa da colheita, Jesus é a fonte de água viva. Em Cristo Jesus, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Eles precisavam ir para o campo colher. Agora, a gente recebe o suprimento de Cristo no trabalho que a gente faz, adoração, avodar. O seu trabalho é uma colheita de Deus para você. Por quê? Porque seu trabalho tem um propósito. O seu trabalho é levar outros para Cristo. O seu trabalho tem muito valor. No passado diziam que um pastor valia mais do que um advogado. A gente sabe que não existe essa dicotomia. A gente sabe que existe uma mensagem para o advogado e uma mensagem para o pastor, uma mensagem para o jogador de futebol. Todos eles estão na sua montanha de influência, ganhando vidas para Cristo.
No passado, padres e freiras achavam que para ganhar pessoas para Cristo, tinham que deixar de trabalhar, deixar de casar. Mas Lutero, na Reforma Protestante, ele restaurou tudo. Você serve a Cristo, casando, fazendo amor com a sua esposa, fazendo um bocado de menino, pregando a palavra, sendo um sacerdote na sua casa, levando seus filhos para a escola, fazendo bolo de laranja, jogando bola, pintando quadros, fazendo cinema. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Então ninguém tem que deixar a vida. Ao contrário, vai lá fora e ganha vidas para Jesus. Vá lá fora e restaura pessoas, história, destinos, famílias. Então essa é a promessa. No 41 diz que é um estatuto perpétuo, que era para a gente em todas as gerações, a gente anunciar as festas solenes, celebrar essas festas. Por quê? Porque Jesus fez uma aliança eterna comigo e você. Uma aliança que não pode ser quebrada. Uma aliança que mesmo que você erre, Ele não risca você do plano dele. Pedro errou, Jesus não riscou. A mulher samaritana tinha tido 5 maridos e ela estava no 6º. Jesus chamou aquela mulher, teve uma conversa com ela. Ela saiu daquela conversa e ganhou a cidade inteira para Cristo. Não foi um discípulo de Jesus que estava andando com ele 3 anos. Foi a mulher samaritana no 6º marido. O Senhor sempre tem uma porta quando o inimigo fecha todas as portas. O Senhor sempre tem uma segunda chance quando a gente acha que é o fim da linha. O Senhor sempre tem uma resposta. Não há história tão triste, não há buraco tão fundo, não há terra tão distante que o Senhor não possa operar hoje e agora. Nós servimos a um Deus que opera, que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que levanta dos mortos, que cura enfermidade, que abriu o mar vermelho, que segurou o sol em Ajalon. Nós servimos a um Deus que levanta o pobre do montoro e faz sentar em lugar de príncipes. Nós servimos a um Deus que cura o cego, que levanta o aleijado, que restaura histórias, que muda casamentos, que abre porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e quando Ele age ninguém pode impedir. Nós servimos a um Deus que não tem história tão podre, não tem ninguém tão difícil que Ele não possa alcançar, que Ele não possa mudar e que Ele não possa fazer tudo novo e de novo. Ele pode fazer. A Ele pode fazer. Nós somos a maior prova que Ele alcança os improváveis. Nós somos a maior prova. Isso é muito fácil, as pessoas veem os crentes agora tudo bonitinho, arrumadinho, mas Jesus sabe de onde nos tirou. Agora está tudo bonitinho, arrumadinho, passou um pozinho, ajeitou, botou um batom, uma roupinha mais bonitinha. Mas o Senhor sabe de onde nos tirou. O Senhor sabe de onde nos pegou. E a gente às vezes precisa não ficar lembrando para dar gosto ao inimigo. Mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa lembrar de onde Ele nos tirou, para a gente voltar a ter um coração grato. Voltar a ter gratidão pelo que o Senhor já fez em nossas vidas. Mas aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele há de terminar. E o último, 43, é Deus habitando em tendas. Então Deus habita com o seu povo. Deus habita com o seu povo. Deus tem alegria em habitar. Então o Novo Testamento é uma alegria, porque é Deus habitando. Então Deus se faz presente. O Verbo se fez carne. O Verbo materializou. Primeira coisa dessa noite. Primeira coisa, o Deus que se faz presente. Por isso que tabernáculos é a festa da presença, da provisão e da glória de Deus. Presença porque Deus é presente. Presença porque Ele habita em você. Ele não está aqui, você vai embora, Ele vai ficar aqui não. Ele mora em você. Olha a responsabilidade, você vai para onde aqui? Você vai fazer o que amanhã? Porque Jesus pode ir com você, porque Ele mora em você. Ele está morando em você. Você é o tabernáculo, você é a casa dEle. Então Ele vai com você, o Deus que se faz presente. Não é um Deus distante, não é uma divindade longe, mas é um Pai presente. Não te deixarei, não te desampararei. Estarei contigo todos os dias da tua vida, todos os dias. A promessa é para todos os dias. A promessa não é para alguns momentos, é para todos. Aquele período do hospital, aquele período das drogas, aquele dia que você pensou em se matar, é para todos os dias. Você não se matou, sabe por quê? Porque Ele estava com você.
Você não morreu naquele acidente, sabe por quê? Porque Ele estava com você. Você chegou até aqui, por quê? Porque Ele está com você. É uma promessa. E essa presença é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Se eu perder essa presença, eu perdi tudo. Por isso que há lugares que eu não vou. Eu posso ir, mas eu não vou. Há pessoas e mesas que eu posso sentar, mas eu não vou. Há saídas que eu evito. Há roupas que eu não visto. Sabe por quê? Porque todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas me convém. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é proibido, gente, beber. Não é proibido fumar maconha, nem cheirar pó. Sabe qual é o problema? Eu não quero. A Bíblia não fala nem de cocaína, porque não tinha cocaína naquela época. Não é uma questão que eu estou aqui louca, tentando de todo jeito não cheirar uma carreira de pó hoje à noite. Não tomar um vinhozinho hoje à noite. Tem um problema com o vinho. Estou dizendo que eu não tomo, porque eu nunca vi ninguém ser usado pelo Espírito Santo, fazer a libertação e falar em línguas tomando vinho. Tem gente que toma, eu respeito. Mas eu escolhi a melhor parte e eu gosto muito. Para que eu vou me chapar se eu já estou chapada todo dia? Eu vivo chapada. Se eu escutar um louvor, eu já entro na chapação lá. Eu vou para a esteira da academia, boto aqui a pregação, o louvor, fico lá chapadinha, gente. Eu não preciso. É diferente, não é que eu não queira, é que eu não preciso, não faz falta. Não me faz falta, então não há proibição. Vocês não viram nenhuma placa aqui. Não vão para o motel, não cheire pó, não bebam, não puxe o cabelo da irmã, não derrube crianças, não roube pirulitos dos indefesos. Vocês não vão ver nenhuma placa dessa nessa casa. Vocês vão ver palmeiras, lembrando o jardim. Porque estamos de volta ao jardim. Não há proibições, há entrega. Você não traz seu marido ou sua esposa porque você tem um papel. Trabalhei em cartório quase 20 anos, gente. Eu sei que papel não segura nada. Nem cartório. Papel não segura nada. Você não está casado porque seu marido todo dia diz a você: ó, aqui ó o papel, deite aqui na cama porque eu sou casado com você. É assim? Não é. Você não mostra o papel. Assim é com Jesus. Não é pelo papel, é pelo coração. A gente faz essa entrega por amor, não é por obrigação. Então a primeira coisa do Senhor é a presença. A segunda coisa, Deus habita pelo Espírito em mim e você. João 14, 23, olha a promessa linda que está aqui. Jesus respondeu e lhe disse: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos morada nele. Quando você ama Jesus, você guarda as palavras dele, e Jesus diz assim: se você me ama, você guarda minhas palavras. E aí sabe o que vai acontecer? Eu e o Pai, nós vamos para você e vamos fazer morada em você. Então, o grande lance aqui não é vir para o culto e ter uma religião. Não é ser um bom pagador. Não é comer linhaça todo dia, fazer o regime direito. Não é nada disso. O grande chamado é ser uma casa para ele e você. Ser o olho dele, ser as pernas dele, ser o braço dele, para outros que ainda não conhecem o Pai. Para revelar, então o tabernáculo aponta para esse lugar. Tabernáculo aponta para esse caminho. Tabernáculo aponta para isso. E o terceiro, o primeiro é que um Deus que se faz presente. O segundo é um Deus que habita em você. E o terceiro, você é um templo vivo dele. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Será que a gente não sabe que a gente é o templo? Jesus disse: eu não moro mais em templos feitos por mãos humanas. Jesus disse que não ia morar mais em templos feitos por mãos humanas. Gente, o templo de Israel já caiu.
Jesus não volta mais para aquele templo. Eles vão reconstruir o terceiro templo, mas ele não volta mais lá. Jesus não está nas sinagogas. Jesus não está preocupado com esse prédio A, B ou C. Claro que ele vai ter uma igreja, um lugar de encontro, mas o lugar que Jesus está é em você. Você é o templo do Espírito Santo. E a igreja dá certo quando tem vários templos do Espírito Santo dando certo. A igreja não dá certo por causa do prédio. A igreja dá certo por causa dos crentes que já são o templo do Espírito Santo. Já é a morada. Quando não tem muito templo reunido, tem uma igreja muito bonita. Então, ele é o templo, ele é morada. Nós somos o templo. E o quarto é uma habitação eterna. Apocalipse 21, 3. O último versículo. Diz assim: que eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Veja que promessa linda, gente. Eu vou ler de novo. E eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: eis que o tabernáculo, o final de tudo está falando do tabernáculo de Deus, está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. A promessa no final vai terminar tudo como um tabernáculo. Vai terminar tudo o quê? Você sendo a tenda de Jesus, não mais a tenda do deserto, não mais o templo do encontro, não mais o templo de Jerusalém, mas agora você sendo essa casa favorita, esse lugar. É chegada a hora da gente ser um lugar onde Deus pode manifestar cura. A gente vê os dias se aproximando, os dias estão encerrando na terra. Nós estamos apontando para o grande dia, para o grande encontro. Mas antes que Ele venha, Ele vai fazer moradas em muitos de nós. Quantos estão em angústia, em sofrimento, em dor, porque ainda não encontraram este lugar para ser uma tenda para o Senhor? Quantos de nós não temos conhecido a presença? Muitos querem a provisão, mas não conhecem a presença. Esse foi o erro dos que caíram no deserto. Eles queriam que Deus sustentasse eles de maná todos os dias. Queria água, queria carne, codornizes. A Bíblia diz: e Deus satisfez o coração deles, mas fez definhar a alma. Tem coisa na nossa vida que Deus satisfaz, porque a gente pede, mas definha a nossa alma, violenta o nosso chamado e o nosso propósito. Tem coisas que vão vir para a nossa mão de tanto que a gente quis. Então a gente não procura Deus pelo que Ele nos dá, a gente procura Ele pelo que Ele é. É a presença dEle que nos sustenta. Essa festa aponta para a presença. Imagine você ter um filho, ele só chegar para você e dizer: minha mesada, meu dinheiro, paga isso, paga aquilo. Você ia sentir triste. Você ia se sentir muito triste, o relacionamento ser completamente voltado para a provisão. Da mesma forma, Deus também, Ele quer um relacionamento comigo e com você. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer estar conosco, Ele quer habitar em nós. Ele quer voltar para esse lugar. Nós estamos voltando para um lugar de encontro. A volta para o jardim é voltar para o lugar de encontro. Foi isso que Adão e Eva perdeu. Eles perderam a entrega. Eles não tinham crise naquele jardim. Não tinha crise de água. Não tinha crise de comida. Não tinha crise de ansiedade. Não tinha crise de depressão. E Jesus, quando vem restaurar tudo, porque Jesus restaura tudo. Na Páscoa, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Cordeiro? O Cordeiro do Egito, que foi sacrificado para eles saírem do Egito. Jesus aparece, João Batista diz: é o Cordeiro. Jesus cumpriu a festa. Pentecostes, eles queriam fogo de Deus, queriam a presença. Moisés sobe no monte, o fogo cai ali naquele monte, o monte fumega. Moisés sozinho em cima daquele monte, vendo o monte fumegar. No cenáculo não sobe o fogo desce, pega todo mundo. Jesus cumpriu a festa. No tabernáculo é presença, é revelação da presença de Deus em nossas vidas. O tabernáculo é você amar a presença dEle. Por quê? Porque um dia você verá Ele em glória. Você já experimentou um arrepio quando escuta um louvor?
Você já sentiu o formigamento na unção? Você já sentiu a perna tremer? Recebeu uma profecia? Eu vou dizer a vocês, isso é uma pequena visitação. O tabernáculo nos aponta para o dia que você vai ficar tendo todos esses movimentos constantemente, para sempre. Você vai entrar num nível de glória tão grande que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá criança mais de poucos dias, não haverá mais enfermidade, não haverá mais guerra, não haverá mais câncer, não haverá mais Covid, não haverá mais lepra, não haverá mais pedófilos, não haverá mais prostituição, não haverá mais escassez de dinheiro, não haverá mais dor, não haverá calcanhar com problema, não haverá joelho torcido, não haverá olho doente, não haverá cegueira, não haverá nenhuma doença, não haverá nenhuma falta, será tudo para a glória, para sempre. Para sempre. A glória será para sempre. A gente está anunciando esse dia. João 7, 37 e 38. Só quero falar mais esse. João 7, 37 e 38. Tem uma promessa muito poderosa aqui. Por favor, preste atenção. Jesus foi para a festa de tabernáculos. Quantos aqui sabem que Jesus foi para essa festa? Sabia que Jesus foi para essa festa? Eu sei que as pessoas estão tão preocupadas porque a gente fala de tabernáculos. Elas deviam estar preocupadas com pessoas que estão se matando, suicidando. Deviam estar preocupadas de estarem cantando ao seu Valença nos púlpitos. Isso deveria ser uma grande preocupação. Nós só estamos cumprindo o mandamento, a palavra, restaurando todas as coisas antes que Ele venha. É necessário que Ele permaneça nos céus até que todas as coisas sejam restauradas. Todas as coisas serão restauradas, todas as coisas. No 7, gente, diz assim, João 7:1. Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque Ele não queria andar pela Judéia, pois... não é aqui não, está aqui. 37, 38, perdão. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai vir a mim e beber. O último dia mais importante da festa, sabe quando é? Hoje. Jesus foi para o último dia mais importante da festa. E quando Ele foi no último dia, os sacerdotes vinham para o altar, porque como era a festa da colheita, eles vinham para o altar para simbolizando a colheita que ia ter naquele ano. Então os sacerdotes subiam com jarros muito grandes, né, com jarros enormes carregando água. E eles subiam no altar e derramavam água no altar. Os sacerdotes faziam isso para simbolizar que haveria chuvas abundantes e uma grande colheita. Nesse último dia da festa, o mais importante da festa, Jesus sobe nesse altar. E Ele pergunta. Jesus faz uma pergunta, perdão, não vou descer para apanhar, mas depois a gente pega esse negócio. Jesus faz uma pergunta. E Ele diz assim nesse dia, obrigada pastora. E Ele diz: se algum homem tem sede, deixai vir a mim e beber. Obrigada. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. O que é isso? Jesus está dizendo: parem com a regra de derramar água que um dia vai acabar. Eu vou derramar uma água que nunca mais o meu povo vai ter sede. Eu vou derramar minha presença dentro deles. Eu vou derramar minha presença de tal jeito que de todo o ventre fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, do seu ventre fluirá rios de água viva. A própria presença de Jesus saciou a sede dos rios que eles não puderam mais beber água no jardim do Éden. Jesus disse: não precisam mais beber água de rios, porque eu vou dar uma água a vocês que não podem secar, porque eu sou a fonte de água viva. Vocês têm fome? Não podem mais comer das frutas do jardim do Éden, não tem mais maná no deserto, não tem mais codornizem. Não se preocupe, eu sou o pão vivo que desce dos céus. Vocês perderam a paz? Não se preocupe, eu dou a minha paz, porque eu sou o príncipe da paz.
Vocês estão ansiosos, com síndrome do pânico, com medo, tomando remédios controlados. Eu digo a vocês: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo seja conhecido diante de Deus, em oração e súplica e ações de graças, que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vocês estão sem dinheiro para pagar as contas dessa semana? O Senhor diz: e em Cristo Jesus Ele suprirá cada uma das vossas necessidades. Toda sede que nós temos é resolvida em tabernáculos, naquele que derramou a água e nunca mais pôde se derramar água no templo. Nunca mais os sacerdotes subiram para derramar água no templo, porque Jesus é aquele que derrama água sobre cada um de nós essa noite. Ele derrama uma água que o mundo não pode beber. Ele derrama de uma água que o mundo não pode nos oferecer. Ele derrama de uma água, de uma paz que ninguém pode nos dar, que as coisas momentâneas dessa terra não podem comprar para nós, porque a água que Ele nos der para beber, nunca mais nós teremos sede. Essa é a promessa desse tempo. Em Cristo nós temos aquele que satisfaz todas as nossas necessidades. Ele é o lugar seguro. Ele é a casa segura. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso baluarte. Ele é o nosso socorro presente. E tem mais. No último momento de Jesus aqui na terra, no último momento, dando as últimas instruções aos discípulos, Ele estava preocupado com a nossa tenda. Ele estava preocupado com a nossa morada. Ele estava preocupado com os discípulos. Ele estava preocupado o que ia ser daqueles discípulos, o que ia ser de cada um. E é por isso que no último momento Jesus está orientando os discípulos e Ele diz: não turbeis o vosso coração. Não turbeis o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai tem habitação. Na casa do meu Pai tem tendas, tem tabernáculos. Não mais feito aqueles do deserto. Não mais aquele templo que foi destruído no ano 70 em Jerusalém. Mas na casa do meu Pai há muitos lugares. E eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu vou voltar para buscar vocês, porque eu estou indo preparar esse lugar. Eu estou indo. Hoje nós celebramos tabernáculo aqui na terra, mas um dia nós vamos celebrar com Ele para sempre na casa do Pai. Um dia nós vamos experimentar a glória de Deus, não como uma coisa passageira, não um arrepio passageiro, não mais a mão fumegando, o coração palpitando, mas nós vamos habitar eternamente com Ele, nós faremos morada com Ele. É tudo uma questão de casa, é tudo uma questão de voltar para casa. O filho pródigo tinha tudo: tênis de marca, Mercedes na garagem, o celular da última geração, e ele perdeu tudo. Gastou tudo absolutamente. Mas ele voltou para casa. E ele diz: eu não estou bebendo bebida de porco, comida de porco. Na casa do meu pai não é assim. Eu vou voltar. O pai vê de longe do portão o filho voltando. E quando o pai reconhece que é o filho voltando para casa, para a tenda, para o tabernáculo, para o lugar favorito, para o aprisco, o pai não pergunta: o que você fez da mesada que eu lhe dei? O que você fez da Mercedes, do iPhone? O pai corre e abraça o filho. Nós devemos voltar para casa hoje. Nós devemos voltar para essa casa segura, eterna. Vai ser segura para nós, ainda que a gente esteja na UTI. Ela vai ser segura para nós quando o mundo estiver sendo sacudido e abalado. Ela será segura para nós se não houver recursos. Ela será segura para nós em meio a lutas, dificuldades, dias de luto. Ela será sempre segura para nós, porque na casa do Pai tem lugar para você. Tabernáculos, a festa de voltar para casa. Eu oro para que verdadeiramente essa casa possa experimentar bondade e misericórdia. Eu oro para que essa igreja, os irmãos que estão aqui hoje, cada um que entrou por essas portas, os visitantes, aqueles que vieram nos visitar,
Aqueles que estão aqui essa noite porque receberam um convite. Aqueles que estão aqui essa noite, talvez estejam atribulados, às vezes estão passando por situações tão difíceis, estão passando por tantas lutas. Mas nós oramos agora, Pai. Oramos porque a Tua promessa é que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu decidi armar minha tenda na casa do Senhor. Eu decidi armar minha tenda junto das pessoas que precisam. Tem alguém junto de você de luto? Arme a tenda perto. Tem alguém junto de você passando por uma luta? Arme a tenda perto. Tem alguém junto de você que está doente? Arme sua tenda perto. Tem alguém perto de você que não conhece a Jesus? Arme sua tenda perto. Enquanto você não vai para a casa eterna, arme sua tenda perto de alguém hoje, perto de alguém essa semana. Porque essa festa fala de voltar para a casa do Pai. Que você possa experimentar. Que você possa viver isso. Tem uma pessoa aqui que está passando uma luta muito grande. Reba xerecanda lamai. Reba labachai rebaçou. O Senhor diz a ti: eu te trouxe nessa casa. Eu te trouxe essa noite para te dizer que tu és meu filho. Que eu te escolhi. Eu te chamei desde o ventre. Tu nunca se adaptasse com a tua família. Tu nunca se sentisse parte. Tu sempre fosse criado de uma maneira que tu se sentias diferente de todos. Eu te marquei como marquei José, como marquei Davi. Eles também não foram compreendidos pelas suas famílias. Tu és meu, eu te escolhi. A minha graça irá contigo. Hoje o que tu vê como um grande furacão, sou eu trabalhando. Eu estou colocando as coisas no lugar. Hoje tu dissesse sim para mim, ao vir na minha casa. Eu sou o teu Deus. Eu sou tua rocha. Eu sou tua fortaleza. Eu te sustento. Rema xerecandalamai. Rebalabassoreandelemai. Rebachei. Rebalabarraçou. Decandaramai. Tu dissesse: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Eu vim aqui nessa casa hoje, Pai, que eu quero te experimentar como Pai. Eu estou cansado, abatido e aflito pelas lutas. Mas eu sou o Senhor que te digo: filho, eu te sustento pela mão direita. E eu te aponto o caminho e digo: este é o caminho, andai por ele. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que mudo estações e mudo o tempo. Eu sou o Senhor que posso transformar tudo que tu vês hoje. Eu não te chamei para olhar as circunstâncias, eu te chamei para olhar a promessa. A promessa que eu te fiz, eu não me esqueci. E hoje eu renovo a minha aliança contigo. Remarabassoi, decandalabaxe, recandalama, rebalabaxe, derrandarama. Eu te chamei para ser intercessor e profeta. Eu te escolhi. Não duvides o que eu te entreguei. Não duvides que eu te separei. Ramassoreandelema. Eu sou o Senhor que faço tudo novo. Eu sou o Senhor. Eu mudo o tempo, eu mudo estações, eu mudo a geografia. Prepara-te, porque eu vou fazer uma grande mudança. Estou eu soprando a tenda. Estou eu soprando a tenda para um lugar novo. Ramaxerecandalabassou. Para de duvidar, mulher. Sou eu que estou agindo. Conta o tempo, e a próxima festa de tabernáculos tu virás aqui dar o teu testemunho. Remalabaxereandelema, remalabassoreandelema, decandarabaxereandelema. Aleluia, aleluia. Andarabassou. O livro de Ageu diz: ainda uma vez abalarei os céus e a terra, e abalarei tudo que pode ser abalado, e encherei a minha casa de glória, e trarei para minha casa o ouro e a prata. Ramaxerecandalamai. O Senhor é aquele que abala tudo que pode ser abalado, para que a casa dele seja cheia de glória. Ele tem mais compromisso com o propósito que com conforto. Ele não vai lhe deixar confortável fora do propósito. O desconforto é para você entrar no propósito. O desconforto é para entrar naquilo que o Senhor preparou. Remahasequedereba, rebalabaxerecandalama, rabassou, decandalamai.
eu te visito pela noite. Tu tens um coração, filho, doce e terno. Tu tens um coração amável. Tu se importa com as vidas. Tu se importa com o pobre, com o órfão, com a viúva. E eu vejo o teu coração e eu vou abençoar. Eu vou abençoar tuas mãos. Negócios vão prosperar que passam por ti. Tu vais crescer, tu vais alargar tendas. Tu verás a minha fidelidade, o meu cuidado. Filha, eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. Tu tens perguntado em oração, Senhor, tu ainda me ama? E tu ainda tem aquelas promessas? Hoje o Senhor diz, eu não me esqueci nenhuma das promessas que eu te fiz. Tu continua sendo minha menina e minha princesa. O Senhor toca na tua mente. O Senhor toca nos teus pensamentos e na estrutura da formação de pensamentos. O Senhor hoje faz um grande e profundo milagre no teu pensamento. A ciência não pode explicar o meu poder sobre a tua mente. Os livros não podem explicar. Deixarei que tu proves do meu poder, porque tu vais resgatar muitas da depressão. Tu vais resgatar muitos que estão aprisionados em suicídio e depressão. Eu derramo a minha unção sobre ti. Mergulha na minha palavra, porque eu estou te preparando para coisas grandes. Levanta o ombro a ombro. Levanta o ombro a ombro para coisas grandes. O que parecia impossível ao homem é possível a Deus. O que parecia distorcido é aquilo que o Senhor faz. Ele continua cuidando com a mão dele sobre ti. Eu te separei e te escolhi. Oramachei. Aleluia. 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 Família, a festa de tabernáculos é conhecida também como a festa de gratidão e de colheita. Eu queria uma semente. Será que eu consigo? Alguém pode me dar uma sementezinha aí de trás? Pode ser uma passa, pode ser uma ameixa, uma coisinha pequena, uma semente. Que eu queria compartilhar algo do tabernáculo. Tem uma mesa linda ali atrás, viu, gente? Comidas deliciosas para agora, para o final. Obrigada. Obrigada, minha irmã. Uma sementinha só. Ótimo. Obrigada. Uma sementinha de uva. O que é uma sementinha de uva na minha mão? Talvez você esteja hoje aqui dizendo, eu não tenho nada, eu não consigo, é tanta dificuldade, olha o que eu tenho tão pouco, eu tenho tão pouco, é insuficiente, eu tenho tão pouco, na minha casa tão pouco amor, na minha casa tanta escassez de finanças, na minha casa não tem paz, e você fica apresentando a sementinha na mão. E ela vai continuar faltando. Vai continuar faltando recursos. Vai continuar faltando. Sabe por quê, gente? A sementinha, ela não tem valor nenhum na nossa mão. A semente só tem valor se ela for plantada em terra boa. Essa semente, a Bíblia diz que uma semente pode dar 30, a 60 e a 100 por um. Então, a gente aprende essa noite que uma boa semente numa boa terra dá colheita. Mas uma semente na nossa mão, guardada, ela não pode fazer nada. Você quer ter colheita no próximo tabernáculos? Você quer na próxima festa, você está em colheita? Deixa eu te dizer o segredo. A gente planta para colher amanhã. A gente não planta para colher hoje. A gente planta ontem para colher hoje. E planta hoje para colher amanhã. Sempre que Deus olhar para mim e para você, tem que ter uma sementinha enterrada no altar. Agora eu enterrei ela. Agora não é mais problema meu. Ela não está mais comigo. Escassez? Não sei. Eu plantei. Falta de amor? Não sei. Plantei uma semente de amor. Plantei uma semente de paz. E quando o diabo vir me acusar, eu vou dizer, plantei na casa do Senhor. Plantei. E quando você planta uma semente, sabe quem vai fazer ela frutificar? É o Senhor, não é mais eu. E quando estava na minha mão, eu estava olhando o meu problema. É insuficiente para as coisas que eu preciso. Mas depois que eu plantei, a suficiência vai ser de Cristo. Você quer continuar lidando com a sua insuficiência, ou você quer experimentar a suficiência de Cristo? Quando eu vou na casa da minha avó, gente, lá em Vitória, tem mais de 40 anos que minha avó plantou um pé de jambo. Ela pegou uma semente e plantou pé de jambo.
Eu subi nesse pé e comi jambo adoidado. Na minha infância, subi no pé e comendo jambo. Quando eu vou em Vitória, a casa está lá ainda. Até para eu vender, mas está lá. Eu vou lá e como jambo. Mas um dia Alice plantou uma semente de jambo. E eu já sou a 3ª geração comendo jambo. Você entende isso hoje? Nunca vai parar de ter jambo naquele pé. Até aquele pé viver, vai ter jambo. Nós somos o único povo da terra que celebra antes de acontecer. Por que você está aqui? Por que você vem para a igreja? Por que você está vindo para a igreja? Porque você crê que Jesus morreu e ressuscitou, não é isso? Levou seus pecados, muito bem, sobre si e libertou você, tirou você do cativeiro do pecado. Então nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? O diabo não pode mais lhe acusar, porque você tem uma aliança com Jesus, ok? Mas a próxima coisa que você espera é que Jesus voltará, amém? Jesus Cristo voltará. Jesus já voltou? Não? E por que você está aqui? Já se cumpriu isso? Vocês estão dormindo, é? Eu já preguei 2 vezes hoje, ainda vou pregar a 3ª, porque vocês vão ficar para a vigília. Brincadeira. Por que vocês estão aqui hoje? Jesus já voltou, Neto? Já voltou? Bonita camisa, né? Começou a namorar, começou a botar umas camisas bonitas para fora. Vinha com as camisas de malha horrorosa, minha irmã aqui. Pense como o bicho era feio, desarrumado. Agora, ó, bonito, barbeado, cabelo, menino. É. Palmas para Neto, gente. E a mulher é uma leoa, menino, uma leoa. Tem um lenço aqui de leão. Bichinho. Olha. Já voltou, né, Jesus? Quase que voltou agora, não foi? Já voltou? Não foi? Voltou, Marco? Voltou? Não voltou. Não é coisa linda? Não voltou. Mas então vocês estão aqui porque vocês creem numa coisa que vai acontecer, que não aconteceu ainda. Ok. Então se vocês creem numa coisa que vai acontecer, e vocês estão aqui porque têm fé numa coisa que vai acontecer, vocês são um povo que celebra antes que aconteça. E se você pode celebrar o que não aconteceu ainda, o que falta acontecer na sua vida, Ele também vai cumprir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E toda vez que a gente celebra antes que aconteça, o que é que acontece? O milagre! O milagre! Nós somos o único povo que está esperando o que ainda não aconteceu. Estamos por fé. Mas se 85% da Bíblia está cumprida, quem é que diz que ele não vai cumprir os outros 15%? Os seguidores de Buda seguem Buda, mas Buda morreu e não volta. Os seguidores de Confúcio seguem Confúcio, mas Confúcio não volta. Mas Jesus deixou o túmulo vazio, deixou o aposento desocupado para preparar um novo e breve voltará. Então eu quero convidar você essa noite para não ir para casa com a sua semente. Você plante ela para as futuras gerações comer jambo como eu estou comendo. Tudo que não tiver, Deus vai fazer ter, porque Ele é poderoso para multiplicar. Se essa é a festa da provisão, Jesus disse: vocês estão com problema de escassez? 5 pãezinhos e 2 peixinhos, me dá que eu multiplico. Estão com problema de escassez? Eu multiplico. Deus não tem problema com escassez. Deus quer multiplicar o pouco que você tem. Não importa se é muito ou pouco, se apresenta a Ele, Ele multiplica. Porque Ele é o Deus da multiplicação. Sabe qual é a matemática de Deus? Não é assim, divida seu lanche com o irmão. Não, Ele multiplica para todo mundo comer. Deus não é loteria que todo mundo joga e só um ganha. Com Jesus, ninguém joga e todo mundo ganha. Uma salva de palmas para Jesus. A Ele! A Ele! Uma salva de palmas para Jesus. Ele é o nosso tabernáculo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso lugar. Você é uma tenda para Ele. Você é a habitação dEle. Aleluia.
Quero chamar o presbitério, as pastoras para orar, o óleo de unção, porque hoje nós vamos orar para Deus abençoar toda a semente que vai ser plantada nesse altar. Nós vamos orar porque o nome de Jesus tem poder para quebrar a escassez, para quebrar a enfermidade, para quebrar demônios. A alegria do Senhor é quebrar o jugo que nos escraviza. Deus não tem filhos escravos, só tem filhos herdeiros. Deus não tem escravos. Por isso que Ele tinha que tirar o seu povo do Egito. Porque Deus não quer produção. Deus quer que a gente ande por propósito e revelação. Não é o muito trabalhar, é como nós trabalhamos e para quem trabalhamos. Sede sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor teu trabalho nunca será em vão. Então eu quero convidar você, se você vier ofertar ou não, nós não temos telão, mas atrás das cadeiras tem um Pix da igreja. E você pode consagrar agora suas finanças. Você pode consagrar agora, porque a Bíblia diz, se uma parte da massa é santa, toda a massa é santa. Se você fica com a semente, você tem um problema, porque ela não foi plantada. Mas se você entrega a semente, o que é que acontece com o dinheiro que está no banco? O que é que acontece com o dinheiro que está em casa? O que é que acontece com o dinheiro que está embaixo do colchão? O que é que acontece com o dinheiro que está no baú? O que é que acontece com o dólar, com o euro que está guardado? Vai haver uma unção de multiplicação. Amém? Então todo mundo recebendo oração aqui, sendo ungido, orando, porque ninguém vai sair dessa casa como escravo. Aqui só tem filhos e herdeiros da promessa. Em nome de Jesus.